Olá, tudo bom? Estamos começando o nosso módulo sobre o Golden Circle. É o primeiro módulo sobre essa questão, sobre esse assunto, né, que mais vai levar a gente a entender exatamente o que é um propósito, tá? O papo sobre propósito, ele parece ser muito recente. Vira e mexe a gente ouve pessoal de empresa, grandes corporações, organizações, na internet, todo mundo falando de propósito. E até parece que esse papo é um papo recente, mas não é recente. Só para você ter ideia, lá na filosofia antiga, Aristóteles falava de propósito como cuidade. Já Nietzsche chamava de porquê. E até um cara muito recente, né, que nem é filósofo, mas um cara muito legal, que foi o Walt Disney. O Walt Disney falava que era a mágica. Então todos esses caras falavam de uma coisa, de algum sentido existencial maior, uma razão para existir e viver que norteava as pessoas, nortearia as pessoas de alguma maneira especial. E para todas elas, o sentido é sempre o mesmo, esse sentido de propósito. No Brasil, a gente já vem ouvindo essa conversa de propósito há algum tempo e pelo menos dois grandes autores brasileiros lançaram livros interessantes. Pelo menos dois, tem vários autores, tá bom? Mas um deles é o nosso queridíssimo professor Mário Sérgio Cortella, e o Cortella lançou aquele livro que chama Por que Fazemos o que Fazemos. No livro do Cortella, ele vai trazer uma visão filosófica prática para a nossa vida e fala a todo momento sobre propósito na nossa vida, no nosso dia a dia e nas nossas relações humanas. Já um outro cara que também é brasileiro e tem uma visão espiritualista da história, não é religiosa, mas espiritualista, é o Prem Baba, Siri Prem Baba. Esse cara tem um livro chamado Só Propósito mesmo, e o livro dele foi um best-seller, vendeu pra caramba, vende até hoje, e ele lançou esse livro já há alguns 3 anos atrás aí, e ele vai trazer essa visão espiritualista do propósito, que também é muito legal, muito interessante para quem está nessa busca. Mas se a gente volta em uns 10, 12 anos atrás, um cara chamado Simon Sinek escreveu uma teoria chamada Teoria do Golden Circle, o comece pelo porquê, o Start with Why. O Golden Circle foi desenvolvido pelo Simon há algum tempo, ele até ficou muito famoso depois que ele apresentou essa teoria no TED, e o Simon, ele mostrou pra gente que nós somos educados, criados para pensar de uma forma muito difícil e uma forma que sempre a gente vai ficar incompleto dentro de todo o processo. Por quê? Para o Simon, a gente foi criado para pensar de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, quando a gente pensa na teoria do Simon, ele diz que a maioria das pessoas sabe o que fazem e como fazem, mas essa grande maioria também não faz a menor ideia por que fazem o que fazem. E olha que legal que a teoria do Simon dá uma encontrada com o título do Cortella, que é Por que Fazemos o que Fazemos, não é mesmo? Então, o Simon vai falar que se a gente pensar sempre de fora para dentro, como é o tradicional do nosso pensamento, isso não vai levar a gente a ter uma visão e uma ideia de propósito, de um porquê maior. No entanto, se a gente começar pensando pelo porquê, todo esse processo, o nosso raciocínio muda. Eu vou dar um exemplo muito simples e até bobo sobre essa ideia de pensar de fora para dentro ou de dentro para fora. Quando eu penso de dentro para fora, eu vejo sentido naquilo que eu estou fazendo, seja o que for, tá? Sempre pensando de dentro para fora, porque aquilo faz sentido para mim e depois para o mundo. Quando a gente era criança, a gente foi para a escola e fomos aprender matemática. E a matemática quase nunca fez sentido na nossa vida. Faz depois que a gente está velho, mas quando é criança não faz sentido. E aí a tia dava lá para a gente a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, até a tabuada do 10. E aquilo era martirizante, porque ninguém explicou exatamente por que a gente estava aprendendo aquele negócio. A gente só aprendia a tabuada porque tinha que aprender. Ó, pega esse negócio aí, decora isso aí e vamos embora. E tem que decorar. E se você não decorasse? Pronto, você estava enrolado na vida, ia tomar bomba, tinha toda aquela história que a gente já conhece, não é? E aquilo era martirizante. Então a criança aprendia matemática de uma forma sem ela fazer nenhuma ideia. Então ela ia para casa, pegava a tabuada e ficava lendo e relendo, ou seja, o que ela estava aprendendo? Matemática. Como? Lendo e relendo.
Por quê? Ela não tinha a menor ideia. E é por isso que muitas crianças talvez não aprendam a matemática de uma forma legal, de uma forma interessante, porque não faz sentido na vida delas. E olha só que coisa maluca. A matemática talvez seja uma das coisas que a gente, depois que aprende, nunca mais para de usar, não é mesmo? Então, fazer as coisas de dentro para fora torna tudo mais gostoso, mais interessante e melhor. E não que as coisas mudem o que são, mas muda a nossa visão sobre aquilo que nós estamos fazendo, seja para aprender a matemática ou para o nosso trabalho, para a nossa carreira, para a nossa profissão. Então, o Golden Circle vem nesse sentido, trazer o nosso pensamento de dentro para fora.